Bom dia a todos, meus caros. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que o Tribunal Superior do Trabalho me fez, o seu presidente, o ministro Dallazen, pelo meu amigo e ministro Cláudio Brandão, meu amigo ministro Vieira de Mello, que está ali presente. Nós pensamos esse projeto já há alguns meses, né, uns 6 meses, moldamos esse evento e deu tudo certo, pelo visto, tudo excelente programação. E queria também falar, por razão do atraso, o meu voo atrasou 1 hora, por isso que eu estou começando agora. Eu não gosto de atrasar, mas, nesse caso, a culpa não foi minha. Eu vim da Bahia por um avião e o avião atrasou. 1 hora, tanto que eu vim direto do aeroporto para cá. Nem fui ao hotel. Vejam, a minha palestra é uma palestra de abertura, falar sobre as generalidades a respeito do novo código. Eu vou contar um pouco a história da tramitação, o que é que aconteceu e o espírito do novo código. Vocês sabem que começou a tramitar o projeto de novo CPC em 2010, em junho de 2010, no Senado Federal, e, curiosamente, há 4 anos, veja que são 4 anos, exatamente no período eleitoral, eleição para presidente da República, eleição para 2/3 do Senado, e, nada obstante isso, de junho a dezembro de 2010, um projeto de novo código tramitou no Senado e se encerrou. Eles conseguiram tramitar e aprovar em 4 meses, e não quaisquer 4 meses, mas 4 meses de uma eleição presidencial e para 2/3 do Senado, um projeto de novo Código de Processo Civil. Só para os senhores terem a dimensão do que significa isso, ao longo da nossa história, nós tivemos 2 códigos de processo, um de 39 e um de 73, ambos em períodos ditatoriais, Estado Novo e ditadura militar. Nunca houve, o Brasil teve a experiência de debater democraticamente um CPC, nunca. Nós não temos experiência com isso. Não sabemos como é que se faz isso. E, se vocês levarem as últimas consequências, nós não sabemos como fazemos isso em relação a nenhum código, seja qual for o código. Porque até mesmo o Código Civil é de 2002, mas o projeto dele é de 72. Ele ficou de 72 até 2002 tramitando. Quando nós assumimos a consultoria na Câmara, para ajudar a Câmara na tramitação, nós percebemos, por relatos dos próprios funcionários, que não havia na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, nenhum funcionário que sabia como tramitava um código. Um negócio interessantíssimo, porque a última vez que um código tinha tramitado na Câmara foi em 84. E aí não tinha memória, ninguém sabia nem como tramitava as pessoas. Nós fomos, junto com eles, os competentíssimos funcionários da Câmara, aprendendo como se faz um código num regime em que você tem de ouvir todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E quando eu falo todo mundo, não é só, claro, nós do mundo jurídico, claro, vocês do mundo trabalhista, que foram ouvidos, inclusive muito bem representados, diga-se de passagem, a assessoria parlamentar de vocês é excelente, o Ministério Público, Defensoria Pública, isso aí é o básico que vocês imaginam que qualquer lei que impacte a nossa atuação passa por isso. Mas tivemos que ouvir, por exemplo, o Conselho Federal de Economia. Você pensa, o que é que o Conselho Federal de Economia tem a ver com o CPC? Pois tem. Na parte de perícia, tinha uma parte lá que falava da perícia para avaliação de empresa na dissolução de sociedade. Aí tinha assim, perícia, o juiz determinará a perícia contábil. Tinha assim, no texto. Aí o Conselho Federal de Economia, ele reclamou disso. Por que perícia contábil? Tem que ser perícia. Um economista pode fazer a avaliação de uma empresa. Uma boa observação, né? Boa observação. Tanto que ficou perícia. Ficou perícia, não ficou perícia contábil. É apenas um exemplo para mostrar para vocês como é complexo. Como é complexa a tramitação de um projeto que atinge um número absurdo de relações jurídicas, como é o CPC. Pois bem, 4 meses no Senado, foi para a Câmara. Começou a tramitar na Câmara em 31 de agosto de 2011. Ficou na Câmara de 31 de agosto de 2011 até dia 26 de março deste ano. Foram 2 anos e meio de tramitação. A Câmara pegou o projeto do Senado e reformatou o projeto do Senado. É muito diferente do que
A versão da Câmara é muito diferente da versão do Senado, muito diferente. E eu estou fazendo essa observação por uma razão muito simples. Eu percebo que muitos dos senhores, muitos, estão ainda com a memória auditiva sobre o CPC relativo ao anteprojeto do CPC. Muitos de vocês ouviram falar do anteprojeto e ficaram com o conhecimento sobre o projeto do anteprojeto. Não tem nada a ver. Nada a ver. Cuidado com o que, inclusive, com o que falam e com o que vocês ouvem. O que falam, porque é muito diferente, é outra coisa. Essa versão da Câmara, amadurecida em 2 anos e meio de discussões, ela chegou ao Senado agora, e começou a tramitar em junho desse ano. E vai terminar depois das eleições. Então, o código será publicado, se não na última semana de novembro, certamente antes do Natal. Porque tem que ir para presidente sancionar, né? Então, isso é uma realidade, atual. Não adianta mais a gente achar que foi para as calendas. Não foi. Não, o código não está nas calendas. O código é uma realidade viva. A versão da Câmara corresponde, mais ou menos, pelo que a gente está percebendo do Senado, a 98% do que vai ficar. O Senado vai fazer alguns ajustes, e os ajustes que o Senado pode fazer agora são ou não aceitar o que a Câmara fez em alguns pontos, quer dizer, ele recusa a mudança feita pela Câmara, ou resgata texto do Senado. Só tem essas duas possibilidades. Ou os acréscimos que a Câmara fez, o Senado, eventualmente, não aceitar um ou outro, ou mudanças que a Câmara tenha feito, o Senado recusar e optar pelo texto dele anterior. Pelo que a gente já viu, pelo que a gente está discutindo lá com a comissão do Senado, 98% do projeto da Câmara. Então, é um bom material para começar, se vocês tiverem acesso à versão da Câmara. Vocês vão ter um bom panorama. Os principais temas da versão da Câmara estão nesse congresso. Esse congresso aqui fez uma espinha dorsal das principais mudanças que repercutirão necessariamente no processo do trabalho. Está bem esquadrinhado aqui. Os senhores vão perceber ao longo das exposições. Como a mim coube fazer uma exposição geral, eu quero fazer um passeio. Vou passear e dar as minhas impressões, fazer, digamos assim, os highlights do novo CPC, pelo menos a minha visão, e aquilo que certamente vai repercutir na atuação de vocês. O primeiro grande destaque do novo CPC, que a gente fez com tanto carinho, era o sistema de organização dos precedentes judiciais. Aí um determinado setor da justiça brasileira, muito mais rápido, conhecido como um setor muito rápido e eficiente, deu um bypass na gente e conseguiu aprovar a lei antes da gente, que é uma lei 13.015, que vocês conhecem bem, que acabou de sair, a lei que muda o processo do trabalho. A lei de vocês, espetacular, por sinal, uma lei espetacular. Foi um grande bypass que vocês deram na gente, né? Porque vocês pegaram o que estava no projeto e conseguiram aprovar antes do CPC. Para a gente é muito bom, espetacular, porque com isso a argumentação política para a tramitação do novo código facilitou muito. Já tem uma lei que acabou de sair, com coisas realmente sensacionais. A lei é muito boa. Vocês estão de parabéns, sobretudo a assessoria parlamentar de vocês conseguiram, que fez com que a lei fosse aprovada tão rapidamente. Aquele aspecto da lei nova de vocês, sobre os recursos de revista repetitivos, e sobre a necessidade de observância dos precedentes, inclusive deixando claro que os TRTs têm o dever de uniformizar a jurisprudência. Pela primeira vez, né, na nossa história, nós temos um texto de lei que obriga aos tribunais a uniformização de jurisprudência. Isso é exatamente o que está no projeto do novo CPC. Exatamente. Claro que mutatis mutandis, em vez de recursos de revistas repetitivos, recurso especial e recursos extraordinários repetitivos. Só tem uma diferença substancial. Há diferenças mais procedimentais, algumas das quais eu até já encaminhei a Cláudio e a Luiz Felipe, que estão na versão da Câmara e que não estão na versão da lei que foi aprovada.
são aperfeiçoamentos procedimentais nos recursos repetitivos que nós conseguimos implementar na reta final da Câmara e que não deu tempo para entrar no projeto de lei de vocês aqui. E que eu sugeri a ambos que na elaboração do regimento interno aqui de vocês, vocês vão ter que regulamentar o processamento dos repetitivos aqui, vocês conseguissem, no regimento interno, fazer isso. Sobretudo com regras de prevenção e de escolha dos representativos da controvérsia. Porque será preciso escolher o recurso representativo da controvérsia para ser julgado. E a experiência do STJ no assunto é muito útil para que se escolha bem o representativo da controvérsia, para que se definam regras de prevenção, regras para evitar duas afetações por dois ministros com recursos distintos. Isso sempre dá um problema. Então, a gente, na reta final da Câmara, nós conseguimos fazer alguns ajustes em relação a isso, e eu sugiro que, no regimento interno de vocês, já que vocês vão começar a lidar com isso mais rapidamente, porque a lei já vai... Não sei se já entrou em vigor, mas já está para entrar em vigor, né? 22 de setembro. Então já está para entrar em vigor já, né? Tem que se tomar providência rapidamente. Talvez vocês consigam fazer isso. Mas, tirando essa parte dos recursos repetitivos, que vocês já incorporaram, há uma grande mudança, que eu acho, na minha opinião, acho que se aplica ao processo do trabalho, só que é uma mudança que diz respeito aos TRTs, e não ao TST, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o já conhecido IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um procedimento para julgamento de causas repetitivas em tribunais de segunda instância. Não é para o TST. No caso de vocês, seria o TRT. Isso é uma das estrelas do projeto de novo código, um instituto novo, uma das estrelas do projeto de novo código, que me parece de total aplicação ao âmbito do processo do trabalho. Inclusive, a assessoria parlamentar do TST tentou, na Câmara, que ficasse expresso no projeto do CPC que ele se aplicaria ao processo do trabalho. Pô, coloque aqui um parágrafo que se aplica ao processo do trabalho, isso é muito bom. Por que a gente não aceitou essa sugestão? Por uma razão. Não porque não se aplica. Claro, a gente entende que se aplica. É porque se a gente fosse ter que dizer tudo o que se aplica, quase tudo se aplica. Então, ia ter que ter um parágrafo para isso aqui se aplica, isso aqui se aplica. Aí ia dar problema na interpretação, de que se porventura a gente esquecesse de alguma coisa, você esqueceu, então por que não aplica? Aí ia ter o problema da... Então, eu preferi ficar na regra geral. A regra geral, que é o artigo 15 da versão do CPC, que é aquele que o CPC se aplica subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho. E aí, obviamente, a jurisdição trabalhista vai construir, vocês vão construir aquilo que é adequado e aquilo que não é adequado. Em minha concepção, o IRDR é totalmente adequado. Ele é um pouco diferente dos recursos repetitivos, ele se aplica... Eu acho, não sei se tem previsão dele aqui na... Tem. Volpe. Volpe vai falar amanhã sobre ele. Volpe foi um dos arquitetos, do regramento na versão da Câmara. Os senhores vão ver que ele se aplica aos TRTs. Tem um procedimento um pouco diferente, porque tudo indica, Cunha, tudo indica, viu, Cunha? A gente não sabe ainda, mas tudo indica que o IRDR é um procedimento em que a causa não é julgada, diferentemente dos recursos de revista, em que, no recurso de revista repetitivo, o recurso selecionado ele é julgado. Quer dizer, além de fixar a tese, se julga o recurso selecionado. No IRDR, tudo está a indicar, eu estou falando tudo está a indicar porque não está muito claro isso, mas a interpretação que está se dando é que no IRDR não se julga a causa, você fixa a tese, quer dizer, o TRT fixa uma tese essa que terá que ser aplicada em sua região, tendo antes sendo sido suspensos todos os processos em que aquela tese é discutida, e a tese passa a ser vinculativa naquela região. E o recurso especial extraordinário, no caso para o STJ e para o Supremo, que venha no bojo do incidente, ele pode ter efeito suspensivo no Brasil todo. O que é que eu acho que vai acontecer aqui no âmbito trabalhista? Os TRTs processarão e deverão adaptar o seu regimento interno a isso, aos incidentes de resolução de demandas repetitivas na sua região,
fixa a tese, os juízes do trabalho daquela região são obrigados a seguir a tese fixada pelo TRT, mas é claro que é uma vinculação apenas na região, já que o TRT ele tem o poder naquela região. O recurso de revista virá no bojo desse incidente para o TST, e o TST, naturalmente, determinará a suspensão dos processos em que se discute aquela tese no Brasil, para aí sim fixar a tese que vai se aplicar no Brasil todo. É um procedimento de racionalização das causas de massa, um pouco diferente dos recursos repetitivos, um pouco diferente, mas que convivem. Tanto que a nova codificação processual civil brasileira, ela vai ter uma parte dela dedicada à organização, à gestão das causas repetitivas. Gestão no âmbito do Tribunal Superior, no caso aqui do TST, e no âmbito dos tribunais de segundo grau, no caso dos TRTs. No nosso caso, lá no processo civil, STJ e Supremo, TJ e TRF. Então, vai ser duas formas de gestão. No TJ e TRF, via recurso, via IRDR. Os tribunais superiores, via recursos repetitivos. Nesse sistema, há uma grande mudança que eu, sinceramente, não sei se os senhores vão acolher. Fica uma reflexão, e é bom falar isso aqui no TST, porque, afinal de contas, quem vai decidir isso é o TST. Que é o seguinte: esse sistema, vejam bem, sistema segundo grau, pelo IRDR, organiza as causas repetitivas. Vamos chamar de terceiro grau. Terceiro grau organiza pelos recursos repetitivos. Esse sistema ele tem um pressuposto implícito na Câmara, que não está na lei de vocês, e que eu não sei se vocês vão incorporar. Qual é o pressuposto implícito? Não haverá mais juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários na origem. Uma vez aprovado o CPC, o especial e o extraordinário não passam mais pela admissibilidade na origem. Qual é o propósito? O propósito é que se descobriu, a partir de algumas pesquisas, que um ministro do STJ, por exemplo, e talvez a realidade seja muito semelhante aqui no TST, o ministro do STJ tinha, isso eu vi alguns me apresentaram, 12 mil, 13 mil processos no gabinete. Desses 12, 13 mil processos, 9 mil, 3/4 dos processos que tramitam no gabinete de um ministro do STJ correspondem a agravo para subir recurso especial. Agravo para subir recurso. Não sei os números aqui do... Que não é diferente. Não é diferente. Eu supunha que... Então, vejam, um tribunal superior do Brasil tem nas câmaras civis, 3/4 do seu trabalho é para discutir se um recurso especial vai subir ou não. Só isso. E se ele disser que o recurso vai subir, vejam, meus caros, isso aqui é física. Para ele dizer que o recurso vai subir, ele levou uns 2 anos para dizer se o recurso vai subir ou não. Se ele disser, sobe recurso, aí o recurso sobe. Aí começa a tramitar o processo. Porque enquanto ele não disser isso, nós temos um delta S, né? Para quem lembra de física, um delta S de uns 4 anos, entre o dia que você entrou com um agravo no TRT ou no TJ, ao dia em que o ministro manda o recurso subir, e o delta S, que é o deslocamento, é 0, porque o processo não saiu do lugar. Rigorosamente, o processo não saiu do lugar. Então, o que se fez na Câmara? Avançou, que a gente reputa isso um avanço, dizendo, não, acabou isso, acabou. Como agora vai ser praticamente é tudo eletrônico, os recursos, aqui eu imagino o TSE também, né? Tudo eletrônico, sobe. O ministro vai ter mais trabalho com isso? Vou pensar, a primeira impressão que você tem é, vai ter mais trabalho, cadê aquele quebra-mola, o filtro que os TRTs contêm, e aí diminui o nosso trabalho. Os TJs e os TRFs também contêm para os tribunais superiores. A primeira impressão é essa, né? Vai aumentar o trabalho dos tribunais superiores. Mas isso é um auto-engano. Não vai aumentar o trabalho. Por uma razão simples. E quem me explicou isso, quem revelou isso para a gente foram os ministros do STJ. O que estava acontecendo? O sujeito ele entrava com agravo, o ministro decidia o agravo monocraticamente. Aí, agravo regimental. Aí, julgava o agravo regimental. Mandava o recurso subir. Subia o recurso. Julgava o recurso monocraticamente. Agravo regimental, julgava o agravo regimental. Um processo gerava 4, sem contar embargo de declaração, né? Não vamos contar embargo de declaração, que não vale, porque
É covardia, né? É covardia. Colocar embargo de declaração em qualquer estatística é uma covardia. Então, vamos fazer de conta que embargo de declaração não existe. Então, o básico, né? Decisão monocrática, agravo, decisão monocrática, agravo. 4 decisões para um caso só. No final das contas, é um caso só. É uma estrutura que movimenta para dar 4 decisões para um caso só. E no caso do processo civil, o agravo para destrancar recurso especial extraordinário não é de instrumento. O de vocês não é de instrumento, não. É de instrumento. No processo civil não é de instrumento. E não é de instrumento desde 2008. O que significa não ser de instrumento? Não precisa mais fazer aquele instrumento que fazia com aquela confusão toda de peça, que era o recurso mais difícil de fazer na prática, era o agravo para destrancar recurso especial extraordinário. Porque a quantidade de peças era uma coisa absurda. Hoje não. Desde 2008, basta que o advogado faça o seguinte, entre com a petição, não gostei, presidente ou vice-presidente do tribunal, não gostei da sua decisão, que não conheceu do meu recurso especial. Tome aqui. É uma petição simples. Nos próprios autos, sem instrumento, e não tem preparo. No processo civil, o agravo para destrancar recurso não tem preparo e não tem instrumento. Também não. Também não. Só que aqui tem instrumento. Aí o instrumento acaba ajudando você. Faltou uma peça. Não conhece. Mas no processo civil, tudo digitalizado, ainda tem esse problema, né? No processo civil não tem nem mais isso, não tem mais peça que falta. Não tem mais problema nenhum. Não existe mais não conheço do agravo, como tinha direto. Tinha direto, não conheço do agravo, tinha direto. No processo civil não tem mais isso. Salvo se for intempestividade, não tem mais isso. Então, é um auto-engano, todo mundo agrava. De cada 10, 9 agravos. A cada 10, 9, todo mundo agrava. Porque é muito fácil agravar. Então, para que esse quebra-mola? Esse quebra-mola estava fazendo mal, além de demorar. Então, tiramos esse quebra-mola. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que isso é um pressuposto desse modelo? É porque agora os presidentes dos tribunais locais, ou os vices, depende do regimento interno, o presidente ou vice do tribunal local, ele muda de função. Em vez de ele ser um controlador da admissibilidade do recurso especial extraordinário, como ele é hoje, no caso de você, do recurso de revista, ele passa a ser o gestor das causas repetitivas naquele tribunal. É uma função de administrador. Ele é o gestor das causas repetitivas. Tem lá 800 causas repetitivas, ele, presidente ou vice, passa a ter a competência para gerir isso. Vai escolher 2 recursos modelo e provocar o Tribunal Superior para que o Tribunal Superior fixe a tese. Enquanto isso, os processos lá ficam suspensos. Essa é a tarefa do presidente do tribunal local. É um sistema que foi todo pensado para, com isso, diminuir o volume de recursos para o Tribunal Superior. Porque as causas repetitivas ficam represadas no tribunal, que vai escolher 2 modelos para encaminhar ao Tribunal Superior, lá fixar a tese e valer para todo mundo. Isso vai se aplicar a vocês? Essa engenharia? Isso é um mistério que cabe a vocês refletirem, sobretudo o TST refletir, se é o caso ou não de incorporar essa mudança. Eu sou suspeito para falar, mas eu entendo que vocês deveriam encaminhar sob pena de o sistema de recursos repetitivos ficar pela metade. Vocês que avançaram ao aprovar a lei antes da lei civil, avançaram nos recursos repetitivos, vão certamente encampar o IRDR, eu não tenho dúvida, assim, eu estou sem querer fazer profecia, eu não gosto de fazer profecia, mas assim, eu imagino, diga Sérgio, beleza? Eu imagino que vocês vão incorporar o IRDR para que o sistema fique fechado, me parece a melhor solução que vocês entendam, que também em relação ao recurso de revista, a admissibilidade na origem desapareceria. É a minha impressão. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto que eu reputo muito relevante na Câmara e que eu acho que tem que incorporar ao processo do trabalho? Veja, quando o projeto começou a tramitar, o mote do projeto, o mote era: vamos fazer um código para os processos andarem mais rápido, mais rapidamente. Isso era o mote. Vamos acelerar o processo, acelerar, rapidez. Durante a tramitação, o mote mudou um pouco, o discurso mudou um pouco. O discurso deixou de ser um discurso só pela celeridade
e passou a ser um discurso também pela melhora do processo. O processo tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Para quem não é da área, é muito difícil explicar que um recurso não foi conhecido por 2 centavos, porque não tinha um preparo de 2 centavos. Faltavam 2 centavos. Eu sei que a gente entende isso perfeitamente. Entende, tem lógica, tem lógica. 2 centavos, claro, não tem preparo, não conhece o recurso. Só que para uma pessoa que não é da área, é difícil a pessoa aceitar isso. O processo passa a ser uma coisa ruim. O processo, que é um método desenvolvido pelo homem ao longo de 2000 anos, para que decisões pudessem ser decisões boas, depois se passou a pensar em decisões rápidas. Não precisa ser boa, deixa que ser rápida. Será que é isso que a gente quer? Então, houve essa mudança. Não, a decisão tem que ser rápida? Tem, mas tem que ser boa. Se for rápida e ruim, não adianta nada. O processo terá sido um instrumento antiético, porque terá dado uma decisão ruim com o selo estatal da coisa julgada, o que é pior. O que é pior, né? Então, houve instrumentos de aprimoramento do processo. Para nós, advogados, me perdoe, eu sei que eu estou num terreno, entre aspas, hostil, mas é apenas um xiste, como diriam os baianos. Para nós, uma das grandes conquistas do novo Código são os instrumentos de combate à jurisprudência defensiva. Eu sei que eu sei as razões, talvez se eu fosse ministro, eu estivesse também me defendendo. Mas, enfim, houve excessos que precisavam ser combatidos. E muitos deles estão expressamente combatidos no projeto. Um deles, meus caros, eu sei que o TST pensa diferente, espero que agora mude de orientação, que é a questão do recurso prematuro. O TST entende que, quando você interpõe um recurso antes do início do prazo, o recurso é fora do prazo. O que, do ponto de vista matemático, faz todo sentido, né? Já que um prazo é um espaço de tempo, fora do espaço de tempo para trás ou depois, está fora do espaço de tempo, portanto, é um recurso que não está no prazo. Do ponto de vista lógico, é perfeito. Não é bem o TST que pensa assim. O TST viu-se na contingência de adotar essa solução em virtude da jurisprudência do Supremo. Mas o Supremo já mudou desde 2011. O Supremo mudou desde 2011, num habeas corpus relatado pelo ministro Fux. Eu sei que a justiça do Supremo era essa, mas o Supremo já mudou. E o TST não mudou. Mas é do jogo jogado. Cada tribunal tem a sua orientação. E como o texto do CPC não fala nada a respeito do assunto, e não fala, o novo fala. É tempestivo o ato praticado antes da intimação. Agora é texto expresso. Isso é um instrumento, foi criado pelo Supremo, o TST, como o ministro Dallazen falou, encampou, um instrumento de justiça defensiva, claramente. Coisas como essa que eu espero, sinceramente, que diminuam. E estão expressamente contrários no projeto. Mas há um desses aspectos de melhora que Cabral vai falar, é a próxima palestra. Cabral, meu amigo que está aqui presente, ele, que é a especialidade dele, que é a negociação processual. Essa que eu acho que é um ponto que vocês, do Justiça do Trabalho, têm um mundo para explorar e tem muito a nos ajudar. Porque todo mundo sabe que é possível fazer negócio sobre o que se discute no processo. E a Justiça do Trabalho é, inclusive, estruturada para isso, para que haja acordos quanto ao objeto do litígio. Todo mundo sabe que é possível. Só que o projeto do novo CPC estabelece uma cláusula geral de negociação sobre o processo. Não é sobre o objeto do processo, é sobre o processo. Poder ajustar o processo negocialmente às peculiaridades da causa. Então, a consensualidade, ela é consensualidade atípica, que é bom deixar isso registrado. A consensualidade atípica indo para uma área um pouco em relação à qual não havia muita reflexão sobre, que é a negociação sobre o processo. Eu vou falar exemplos do processo civil. Os exemplos que eu vou dar agora,
eu realmente não sei se aplicam ao processo do trabalho. Mas eu quero dar exemplos para que os senhores pensem como é que seria possível isso no âmbito trabalhista. Então, não pensem que os exemplos que eu vou dar se aplicam ao processo do trabalho, mas são ideias. Um exemplo. As partes poderiam, num processo civil, decidir que ninguém recorre. Um acordo de ninguém recorrer. Nesse processo aqui, a gente aceita a decisão do juiz. O juiz decidiu, está aceitando. A gente confia nele, e tal, as duas partes confiam, e ninguém recorre. É uma espécie de acordo de primeira instância. Acordo de primeira instância. As partes poderiam fazer um acordo, estou falando do processo civil, fiquem pensando aí, botem a cabeça para pensar como é que seria possível isso no âmbito trabalhista. Um acordo de redução dos prazos, ou de dobra dos prazos. Nesse nosso processo aqui, os prazos são pela metade. Não, a gente aceita. A gente quer processo mais rápido, os prazos são pela metade. Ou a gente acha que o processo é muito complexo, os prazos são dobrados. No processo civil, vai ser possível fazer um calendário processual negociado. Juiz e partes, os três, podem organizar um calendário para o processo. O que é isso? Olha, dia tal vai ser testemunha tal, dia tal perícia, dia tal audiência tal. Faz um calendário. Com agendamento, todo mundo concorda, o calendário é esse, o agendamento é esse, todo mundo concorda. Ao fazer isso, não tem mais intimação. Tem mais intimação. Toda a parte burocrática das intimações fica eliminada se o calendário for negociado. Isso é um negócio sobre o processo e não sobre o que se discute no processo. Pode-se fazer um acordo. Vejam bem, eu quero que vocês pensem sobre isso. Cabral vai falar só sobre isso. E aí, para vocês pensarem mais. Pensem em um contrato de emprego, que por qualquer razão não tenha força executiva. Não se permita uma execução extrajudicial. Mas no contrato de emprego, o empregador consegue colocar uma cláusula que diz assim: esse contrato serve como prova para uma ação monitória trabalhista. Ele é prova de uma monitória trabalhista, de modo que se ele empregado entrar com a ação, o réu, o empregador, não vai poder dizer que não cabe monitória, porque já há um negócio que diz que aquele documento serve para monitória. Quer dizer, houve um acerto de que o procedimento monitório era apto para aquele tipo de procedimento. Enfim, são muitos problemas. Vocês vão pensar, mas Fred, e o desequilíbrio que existe na relação trabalhista? Existe. O projeto prevê isso e diz que quando houver vulnerabilidade, aí o negócio é nulo. O negócio é nulo. Mas não é porque há o desnível que o negócio é nulo, porque às vezes o negócio pode favorecer, no caso de vocês, o empregado. Pode ser um negócio que favoreça o empregado. Então pode haver. Isso é uma coisa para vocês pensarem. Totalmente aplicável ao processo do trabalho, mas claro que com adaptações, mas totalmente aplicável. Um outro ponto que eu faço questão de registrar, e me parece totalmente aplicável ao processo do trabalho, esse totalmente, é o seguinte: os senhores já ouviram falar na chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Uma teoria que nasceu na doutrina, que prega o seguinte: prega que, nos casos em que houver prova diabólica, que é a prova impossível, ou nos casos em que a prova contrária for muito mais fácil do que a prova do fato. Então, veja, são duas situações: prova diabólica, prova impossível. Ou nos casos em que a prova do fato contrário é mais facilmente obtida do que a prova do fato. O juiz pode, no caso concreto, redistribuir o ônus. Fazer uma redistribuição do ônus no caso. Isso é uma teoria que nasceu na doutrina. E se consolidou na jurisprudência. Sem lei. Não tem lei que disciplina isso. Uma teoria correta, nasceu sobretudo pelo princípio da igualdade, mas não tem lei. O CPC vai regulamentar. E vai regulamentar integralmente procedimento, pressupostos para conceder, formais e materiais. Os pressupostos materiais e os pressupostos formais para você conceder. É o artigo 381 do projeto.
totalmente aplicável ao processo de trabalho. E os senhores sabem disso muito mais do que eu, que há problemas relativos à prova no contrato de emprego gravíssimos, que às vezes o empregado, por exemplo, não tem condição de provar. E houve a necessidade de se construir teorias de inversão do ônus da prova no âmbito do processo de trabalho, sob pena de o empregado não poder provar o que afirma. Isso tudo justíssimo. Só que agora há respaldo normativo com os pressupostos que devem ser observados, inclusive formais, para essa distribuição. Isso me parece totalmente aplicável ao processo de trabalho. Um outro ponto que é digno de registro, né, para ser falado aqui no âmbito do processo de trabalho, é a mudança da coisa julgada. Aqui é o seguinte, meus caros. Me corrija se eu estiver errado, ministro, me corrija se eu estiver errado. A CLT não cuida de coisa julgada. Né? Não cuida de coisa julgada. Então, todo o regramento da coisa julgada é do CPC. E nós teremos aqui, com o novo CPC, um outro sistema de coisa julgada. Veja bem, o que a gente aprendeu sobre coisa julgada, eu, pelo menos, estou com isso muito claro na minha mente. Muito claro. O que a gente aprendeu sobre coisa julgada, legal, nos deu uma boa base, a gente sabe até do que é a coisa julgada, mas vamos guardar isso aqui num lugar e agora olhar para o novo CPC e ver outra coisa. É um outro sistema. Um outro sistema. Dá 2 exemplos. Só 2 exemplos. Até porque vai ter um... Barioni vai falar sobre coisa julgada hoje. Barioni vai falar sobre coisa julgada hoje. Vocês vão perceber isso. 2 exemplos. Primeiro, eu sei que Cabral não concorda comigo, mas eu estou convicto em relação a isso. Eu acho que Cunha concorda. O Código criou uma coisa julgada de decisões processuais. Obviamente, uma coisa julgada de decisões processuais só pode dizer respeito às questões processuais. Seria uma coisa julgada de questões processuais. Preclusão. Veja bem, não é aquilo que a gente entende classicamente como preclusão. Se você entender, Cabral, fique tranquilo, porque Cabral vai ficar, a gente diverge desse ponto. Embora eu acho que a divergência minha de Cabral nesse ponto é mais terminológica do que é essencial, mas a gente tem uma divergência. O que a gente entendeu classicamente, o que se sabe sobre preclusão é de uma estabilidade endoprocessual. Né? Você estabiliza dentro do processo. Isso é um clássico, uma visão clássica. O que eu estou falando aqui não é uma estabilidade endoprocessual, é uma estabilidade endo- e extraprocessual. Quer dizer, para um outro processo, também haveria essa estabilidade. Vou dar um exemplo. Ilegitimidade. Ilegitimidade é uma hipótese de extinção sem exame do mérito. Eu não concordo com isso, mas é uma hipótese de extinção sem exame do mérito, objetivamente. Se o sujeito entra com a ação e os senhores extinguem por ilegitimidade, extinguem sem exame do mérito. Se ele repropuser, exatamente igual, é difícil argumentar, embora eu ache possível, mas eu vou falar de forma bem ortodoxa. É difícil argumentar que houve coisa julgada, que a decisão é processual, o cara simplesmente repete e diz assim, como a extinção foi sem exame do mérito, não há impedimento para repropositura. Ou repropõe. Pois bem, o próximo código proíbe isso. Proíbe. Expressamente. Se o processo foi extinto sem exame do mérito, ele não pode ser reproposto. Reproposto ele não pode ser. Você tem que corrigir o defeito que deu causa à extinção e propor. Corrige-se o defeito e se propõe. Se não houver correção do defeito, o réu vai poder alegar coisa julgada. Não coisa julgada do mérito, porque o mérito não foi examinado, mas coisa julgada em relação à admissibilidade do processo. Cabral defende que isso não é bem uma coisa julgada. Ele dá um outro nome. Mas ambos, que é texto expresso do Código, ambos concordamos, até porque o Código é muito claro, que é uma estabilidade que se projeta para outro processo. Não é só naquele processo, para outro. Então, o juiz do segundo processo é obrigado a observar o que foi decidido. Tanto que cabe rescisória, meus caros. Vai caber ação rescisória de sentença que extingue o processo sem exame do mérito. Por quê? Porque ela impede a repropositura. Repropositura. Você pode até voltar a juízo, mas não da mesma forma que foi.
Segunda grande mudança. Essa daria uma palestra só para isso. Eu acho até que Barione vai falar só sobre isso, praticamente. Mas eu vou fazer aqui um aperitivo. Um aperitivo para a palestra de Barione. Um aperitivo. Eu sou baiano, então cabe bem, né? O aperitivo. Que é o seguinte: o regime de coisa julgada em relação às prejudiciais e incidentais. Quando a prejudicial é um fundamento do pedido, os senhores sabem que não há coisa julgada sobre isso, que não há coisa julgada sobre o fundamento. Só que no novo Código, se a prejudicial for um fundamento e o juiz se manifestar sobre ela e tendo havido contraditório a respeito do assunto, coisa julgada. Coisa julgada de uma questão que está na fundamentação da decisão. E o que é pior, coisa julgada, mas por um outro regime, que não é o mesmo regime de coisa julgada tradicional. Haverá dois regimes de coisa julgada. O da coisa julgada do pedido e da coisa julgada do fundamento. São dois regimes distintos. Com pressupostos distintos, regimes distintos. Isso é outra coisa. Veja, eu tive que parar para poder estudar isso. Quer dizer, ajudei a construir, mas não tinha estudado ainda. De como é que ia ficar. Você vai construindo, aí parou, acabou, esse aqui que vai ficar? Olha, eu vou estudar. Mas eu fiquei louco. Eu fiz a paz, imagine, anos dando aula sobre esse assunto. Anos dando aula. Isso já estava na minha cabeça. Cabeça aqui, formatada. Eu vou ter que mudar o botão. E os senhores também. Porque isso é muito importante no âmbito trabalhista. Porque validade do contrato de emprego, por exemplo, é um pressuposto para concessão dos direitos do trabalhador. E a validade é uma questão prejudicial. Decidido em um processo com contraditório, vale para qualquer outro. Nenhum outro juiz vai poder dizer que aquele contrato é inválido, por exemplo. Mesmo não tendo sido objeto do processo a discussão sobre a validade. Mas como era prejudicial, foi enfrentada, foi decidida, coisa julgada. Coisa julgada. Isso vai exigir de todos nós uma grande mudança. Os senhores têm de observar isso. Outras mudanças que a gente pode chamar. Outra mudança, essa vai afetar amanhã. Se começasse a vigiar amanhã o CPC, amanhã você já teria um problema com ela. Não sei, deixa eu ver aqui se ela tem previsão dela. Não tem, então eu vou falar. Não tem, eu vou falar. Essa vai ser a que vai ter o maior impacto prático, né? Não é teórico, é prático. O projeto, ele disciplina a desconsideração da personalidade jurídica. Disciplina. Veja que a reação já revela que a minha profecia vai se realizar. Vai ser a mudança que mais vai impactar o dia a dia, inicialmente. Talvez outras depois impactem mais. Mas no dia seguinte à vigência, vai ser isso. Porque foi feito um procedimento, se estabeleceu um procedimento para desconsiderar a personalidade jurídica e garantir o contraditório. Certo. Eu acho que, tá vendo? Do ponto de vista... Citação do sócio. É isso. Já me falaram uns 4 ou 5 amigos meus do âmbito trabalhista, eles disseram, mas isso aí a gente vai decidir que não se aplica ao processo do trabalho. Ótimo, beleza, maravilha. Não tem muito o que fazer, né? Se o TST disser, no final das contas, o TST disser assim, isso não se aplica ao processo do trabalho, vão ter apenas que construir uma boa argumentação, né? Uma boa argumentação para dizer que o contraditório não se aplica ao processo do trabalho. Não se aplica. Não é bem assim. Não é bem assim. Como diria um amigo meu, uma vez falando comigo, e ele não é do âmbito trabalhista, ele é do âmbito civil, muito conhecido. Até viria para esse congresso, acabou não vindo, pelo que eu estou constando aqui, não veio, mas viria, estava na nossa programação para ele vir. Ele, uma vez jantando com ele fez assim, Fred, posso lhe confessar uma coisa? Diga aí. Não gosto muito de contraditório, não. Atrapalha demais. Foi uma confissão íntima, né? Foi uma confissão íntima. Atrapalha muito. Pô, tem que ouvir o outro lado. Tem que levar em consideração o que a outra parte disse. Vamos logo, partir para cima. Vamos partir para cima. Pronto, a desconsideração da personalidade jurídica se transformou em intervenção de terceiro, disciplinada,
para garantir o contraditório, inclusive com desconsideração às avessas. No âmbito trabalhista não tem muito, mas no âmbito civil é muito comum, que é a desconsideração invertida, que é aquela em que o bem, você vai buscar bem da pessoa jurídica e não do indivíduo. Porque o indivíduo escondeu o patrimônio na pessoa jurídica. Então, você desconsidera a pessoa natural para buscar na pessoa jurídica. Então, é a desconsideração inversa, muito comum no âmbito nas causas de família. Muito comum nas causas de família. Não sei se aqui vocês já tiveram com isso no âmbito trabalhista. Já, né? Então, eu imagino que para empregado doméstico isso deve acontecer muito, né? Porque o réu é uma pessoa física. Mas porque, veja, como o réu é uma pessoa, o empregador doméstico é uma pessoa natural, pode ser que ele não tenha nada no nome dele, tenha o nome da pessoa jurídica. Então você vai buscar na pessoa jurídica o patrimônio para poder responder. Então é possível que aconteça. Então a desconsideração inversa e a desconsideração normal estão regulamentadas claramente, e aqui eu posso fazer uma inconfidência. Se alguém me disser que eu disse isso, eu vou dizer que é mentira. Mas eu vou dizer. Não está gravando, eu sei que não está gravando, né? Que isso aqui não é. Eu sei disso. O processo do trabalho foi a causa desse incidente. Vocês sabem disso, né? A causa desse incidente foi o processo do trabalho. Por que vão fazer o incidente de desconsideração penal jurídica? Por causa do processo do trabalho. Eu tenho que dizer isso a vocês têm que saber a história. Até para depois dizer que não se aplica mesmo e acabou. Mas fiquem sabendo que a causa foi essa. Eu não vou falar, eu tenho que me preservar um pouco, porque eu sei que minha palestra acaba sendo um pouco incômoda em alguns momentos. Eu vou me preservar um pouco, vou deixar para meu amigo Gajardoni a tarefa inglória de conversar com vocês, meus amigos, sobre a sentença. Porque tem um dispositivo lá no CPC, incômodo, muito incômodo, vocês vão ver que é o parágrafo 1º do 499, que eu soube por amigos meus, que já está rolando nos grupos de e-mails de que fazem parte, meus amigos juízes do trabalho e desembargadores trabalhistas, já está rolando um debate sobre esse parágrafo 1º do 499 para decidirem que ele não se aplica ao processo do trabalho. Versão da Câmara ou do Senado? Versão da Câmara. Parágrafo 1º do 499, já para começar um movimento para dizer não se aplica ao processo do trabalho. Mas isso eu vou deixar para Gajardoni falar, porque é um dispositivo que explica como é que se deve motivar uma decisão. Já ouviram falar sobre isso? Nunca ouviram nem falar no rumor, nem um rumor, está vindo um negócio aí meio estranho. Parágrafo 1º do 499. A primeira vez que um juiz, eu estava do lado de um juiz, quando ele leu isso, ele disse, minha Nossa Senhora. A reação dele foi, minha Nossa Senhora. Parágrafo 1º do 499. Como se deve motivar uma decisão? Eu vou deixar para o meu amigo Gajardoni falar, para ver se ele se desgasta, pelo que o desgaste não fique todo comigo. Um outro ponto, já está acabando já meu tempo, não? Um outro ponto. Desconsideração? Vocês querem que eu fale sobre a desconsideração? Eu posso falar. Como é que é isso? Como a desconsideração é uma sanção. Por que ela é uma sanção? Porque o pressuposto da desconsideração é de que tenha havido um abuso de um direito. No caso, o abuso na utilização de uma personalidade jurídica que não é a sua para ocultar, né, para se desviar de obrigações que são suas. Então, houve um abuso. Esse abuso é um ilícito esse punido com a sanção da desconsideração. Então, do ponto de vista analítico e da teoria do direito, a desconsideração é uma sanção. Como qualquer sanção, só pode ser aplicada se você acusa, você tem que acusar alguém de ter praticado a sanção e permitir que ele se defenda. E aí, uma vez se defendendo, verificando que estão previstos os pressupostos da desconsideração, decidir se desconsidera ou não. Qual o problema que eu sei que é um problemaço? Eu faço graça, mas também falo sério. Qual é o grande problema? Mas, Fred, fazendo isso, haverá uma dilapidação, pode haver uma dilapidação do patrimônio, isso vai demorar muito. Pode. Em compensação, o projeto estabelece mecanismos que simplificam muito a concessão de medidas de urgência.
totalmente simples, muito mais simples. Muito mais simples. Então, é possível tomar medidas constritivas de urgência antes de desconsiderar. Você cita na desconsideração, mas arresta, por exemplo. Você arresta e cita. Arresta e cita. Se defende, depois converte. Se for o caso de rejeitar a defesa, você converte o arresto em penhora e pronto, vai para frente. O que eu acho, e aqui eu falar bem, para vocês verem como eu sou imparcial. Verem como eu sou imparcial. O projeto, ele diz que a desconsideração pressupõe requerimento. O juiz não pode desconsiderar de ofício. Olhe como eu sou imparcial. Eu acho que isso não se aplica ao processo de trabalho. Isso não se aplica ao processo de trabalho. Porque a execução trabalhista é por ofício. O juiz pode instaurar de ofício. Então, é razoável entender que o juiz trabalhista de ofício possa desconsiderar. Eu acho bem razoável a tese. O que não significa desconsiderar sem contraditório, que aí eu acho que não, aí data vênia, me parece que vocês não podem fazer isso. Me parece que não podem. Então, é possível fazer algum tipo de adaptação, mas a essência de respeitar o contraditório me parece que é ineliminável. Ineliminável. E o procedimento está regulamentado no projeto. Ainda tem um tempo? 5 minutos. 5 minutos. Como ainda faltam 5 minutos, vou falar um pouco sobre a questão da tutela antecipada. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, não consta na programação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, rapidamente. Todo mundo aqui, todos sem exceção, nós todos fomos educados juridicamente a bem compreender a tutela antecipada. Artigo 273 do CPC. Ao lado da tutela cautelar. Com coisas distintas, cada um com seu procedimento. O que é que o projeto fez? O projeto fundiu. E criou um capítulo sobre a tutela provisória. Capítulo único, tutela provisória. O que é a tutela provisória? Tutela fundada em cognição sumária. Se a decisão do juiz se funda em cognição sumária, ela está regulamentada naquele único capítulo. Tutela fundada em cognição sumária serve para ou efetivar ou assegurar. Quer dizer, cautelar e satisfazer. Né? Satisfazer ou assegurar. Então, você, em uma tutela provisória, você satisfaz ou assegura. Isso passa a ser disciplinado unicamente. Não haverá mais discussão sobre qual é o meio, qual é o instrumento. Até os pressupostos são os mesmos. A diferença substancial, além da forma, né? A simplificação é evidente. Há uma diferença substancial bem interessante, que é a seguinte, e me parece totalmente aplicável ao processo de trabalho. Integralmente aplicável ao processo de trabalho. Eu acho que os senhores vão concordar comigo. Que é o seguinte, como o projeto ele incorpora a ideia de um sistema de respeito aos precedentes, semelhante ao que vocês acabaram de implantar na lei que vai começar a viger daqui a uma semana. Preste atenção. Se o sujeito propõe uma ação e o pedido dele, pedido que foi feito, está lastreado em um entendimento já consolidado no STJ ou no Supremo, em recursos repetitivos, ou em súmula vinculante, ou em incidente de resolução de demandas repetitivas, portanto, recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou súmula vinculante, se a tese do autor estiver lastreada em teses firmadas pelos tribunais superiores, ele tem direito a uma tutela provisória sem urgência. Sem urgência. E liminar. Isso é uma diferença, isso não existe hoje. Não existe, porque liminarmente as decisões com regra pressupõem urgência. Se não tem urgência, primeiro eu ouço o réu, para depois ver se concedo ou não. Porque a ideia é de restringir o contraditório só se houver urgência. Só que nesse caso, se dispensa a urgência. Por que se dispensa a urgência? Porque se está numa situação de evidência que o legislador entendeu que, ora, essa situação de evidência autoriza que se conceda logo
para o autor. Depois a gente ouve o réu, e se o réu demonstrar que tem distinção, que o precedente teve que ser mudado, aí você muda. Então, houve uma antecipação fundada na evidência, evidência essa lastreada numa tese repetitiva em que se baseia o pedido. E isso me parece totalmente aplicável ao processo do trabalho, e é uma mudança significativa em relação à tutela provisória de hoje, que a gente chama de tutela antecipada. E um dos problemas hoje práticos que a gente tem é o da concessão da tutela provisória quando há recurso, quando tem recurso. Está no tribunal, como é que eu faço para pedir? Peço para quem? Peço para o juiz, peço para o tribunal. Está tudo disciplinado no projeto, tudo disciplinado. Expressamente, coisa que a gente não tem hoje, fica tudo bem disciplinado. Eu, inclusive, recomendo, acho que é muito importante que os senhores leiam essa parte. Os artigos 290 a 306 da versão da Câmara. 290, ou um pouco antes, talvez, mas nesse miolo aí. Eu sei que o último é o 306. Vocês deem uma olhada nessa parte, porque aí vai ser o dia a dia, certamente, do trabalho de vocês. Pois bem, eu poderia passar aqui a manhã toda, eu tenho 200 coisas para falar sobre o novo código, eu tenho que ficar escolhendo, fazer aqui um trabalho para pensar. Como haverá perguntas, não é isso, ministro? Temos algumas perguntas, sim. Então, eu vou deixar o resto do tempo para responder as perguntas. Espero que essa introdução, que é uma introdução, né, o projeto do novo código tenha despertado a curiosidade, porque a partir de agora vocês vão entrar numa maratona aí, temática, sobre cada um desses pontos. E já vou advertindo, cada um, pelo menos os que estão aqui que eu estou vendo, coisa julgada, rescisória, sentença, negociação processual, prova, sistema de solução de recursos repetitivos, enfim, quantidade de novidade em cada um desses pontos é absurda. Os senhores vão perceber isso claramente. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo convite.